Mais uma bateria de questões focando na PMPE. Hoje iremos abordar a matéria de legislação extravagante, especificamente as leis 8.069 e a lei 13.869. A 869, ela vai dispor isso do Estatuto da Criança e Adolescente. Lembrando que o edital ele cobrou apenas, dos crimes no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, iremos trabalhar aí apenas a respeito dos crimes, ok? E Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade. Hoje iremos trabalhar aqui questões desses dois assuntos, ok? Lembrando aí que ainda não tem nosso Vadimeco, já está aqui o pós-edital atualizado, deixei o link aí na descrição, Vadimeco mais o edital verticalizado, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí nossas questões sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, em cima aí dos crimes do Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Lembrando que todas as questões são em cima da banca Instituto AUCP, ok? Que é a banca aí que está sediando o concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Então vamos lá para a questão número 1. Acerca do Estatuto da Criança e Adolescente, assinala a alternativa correta. Letra A. Define os crimes e as contravenções penais praticáveis por criança e adolescente. Senhores, negativo. O Estatuto da Criança e Adolescente vai definir crimes, certo? Que sejam praticados contra, certo? Contra as crianças e os adolescentes, e não por eles praticados. Então, ele nem vai estipular aí contravenções, também não é praticáveis aí pelas crianças e adolescentes, e sim contra eles, ok? Letra B, institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, errado. O que vai instituir aí o SINASE vai ser outra lei, não o Estatuto da Criança e Adolescente. C, estabelece que o adolescente pode ser privado de sua liberdade apenas por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Senhores, o adolescente ele tanto pode ser privado de sua liberdade por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, como também ele pode ter sua liberdade aí privada desde que ele esteja em flagrante de ato infracional. Então, tanto em flagrante de ato infracional, como também por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, o que torna a questão aqui incorreta é trazer que é apenas por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, certo? Mas também ele pode ser aí, ter sua liberdade privada no ato aí do flagrante ato infracional, certo? Letra D. Trata de medidas de proteção à criança e ao adolescente, mas não apresenta regras para prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Senhores, é errado. Lá no artigo 70, artigo 70, o Estatuto do ECA ele vai dizer lá que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, além de ele tratar de medidas de proteção, ele também vai apresentar regras para prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos, certo? Então, alternativa aí incorreta. Por último, aí nossa alternativa correta, diz o seguinte: define como crime, a conduta de submeter criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Ok? Então, alternativa aí correta. Isso aqui os senhores vão encontrar lá no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então, nossa alternativa correta, letra E. Vamos aí para a nossa questão de número 2. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que: letra A. Define crimes e infrações administrativas praticáveis contra a criança e o adolescente, assim como medidas de proteção às crianças e os adolescentes. Correto. Então, acabamos de ver aí na questão número 1, lá que tanto ela vai definir crimes, crimes e infrações administrativas, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vem especificando aqui contravenções penais, ele vem falando sobre crimes e infrações administrativas, ok? Assim também como medidas de proteção às crianças e os adolescentes. Então, alternativa aí correta. Letra B, prevê que os menores de 18 anos de idade são penalmente imputáveis. Errado. Eles são inimputáveis, ok? Não são penalmente aí imputáveis, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos
sujeito às medidas previstas nesta lei, ok? Então, alternativa incorreta. Letra C. Não trata da prevenção da ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança ou adolescente. Errado. Trata sim. Acabamos de ver na questão número 1 que ele vai tratar sim da prevenção e ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança ou adolescente. Letra D. Estabelece que o adolescente não pode ser apreendido em flagrante de ato infracional. Negativo, senhores. Ele pode sim ser apreendido em flagrante de ato infracional. E letra E. Prescreve medidas socioeducativas aplicáveis às crianças e adolescentes que pratiquem ato infracional. Ok? Então, também aí a alternativa incorreta, porque ela não vai prescrever aqui essas medidas socioeducativas para as crianças, apenas para os adolescentes. Então, nossa alternativa correta, letra A. Vamos aí para a nossa questão de número 3. Questão número 3. Considerando os crimes e as infrações administrativas previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para a nossa questão de número 3. Alternativa A. Alternativa A. Os crimes contra criança e adolescente só podem ser praticados por ação. Então, aí, questão aí incorreta, certo? Tanto pode ser praticado por ação, como por omissão. Tanto pode ser praticado por ação, como por omissão. Letra B. Incorre em pena de multa quem exibe, total ou parcial, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação direta ou indireta. Alternativa aí correta. Ok? Então, já de cara aqui, nosso gabarito, letra B. Então, vamos ver aí os erros das demais. Letra C. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, não constitui infração administrativa. Errado, senhores. Constitui sim uma infração administrativa. Ok? Letra D. As infrações administrativas são as violações praticadas por servidores públicos encarregados de serviço de atenção à criança e adolescente, enquanto os crimes são as violações cometidas pelos pais ou responsáveis da criança ou adolescente. Senhores, as infrações administrativas que o ECA prevê não prevê desta maneira, certo? Ela não utiliza este critério delimitador, tanto que terceiros estranhos ao serviço público eles podem praticar os crimes previstos no ECA. Então, alternativa aí incorreta. E por último, letra E, as infrações administrativas são puníveis com multa, prestação de serviço à comunidade e detenção. Senhores, o ECA prescreveu a multa como sanção, de modo que não há previsão de prestação de serviços à comunidade e detenção pela prática de infração administrativa, ok? Alternativa aí também incorreta, gabarito letra B. Vamos lá para a nossa questão de número 4. João, utilizando seus conhecimentos em informática e visando o ganho financeiro, vendeu por intermédio da internet vídeo que continha cena de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Tendo em vista a conduta hipotética narrada, bem como as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, João, caso condenado, estará sujeito à pena de... Então, questão aqui a respeito das penas. Vai falar aqui letra A, detenção de 1 a 3 anos e multa. B, detenção de 2 anos, de 2 a 4 anos e multa. Letra C, reclusão de 2 a 4 anos e multa. D, reclusão de 3 a 6 anos e multa. E E, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Seus gabaritos aqui de nossa questão. 4, letra E, certo? Vai ser aí pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Ok? Então vamos lá para a nossa questão de número 5. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que, ao oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícita ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, a pessoa pode sofrer a pena de... Então, aqui mais uma questão a respeito da pena. Letra A vai falar jamais, em tempo algum, ter acesso à internet e a criança envolvida. B, multa de até 100 vezes o valor do salário mínimo.
C, multa de reclusão de até 20 anos. D, reclusão de 3 a 6 anos e multa. E E, detenção de 6 meses e 2 anos e multa. Senhores, gabarito nossa questão aí, letra D, reclusão aí de 3 a 6 anos e multa, ok? Então, senhores, aqui nós finalizamos as questões dos crimes relacionados ao estatuto, dos crimes relacionados a crianças e aos adolescentes, certo? Então, são aqui 5 questões focando na banca Instituto LCP. Foram as 5 questões que conseguimos filtrar a respeito dessa banca. Ela não vai cobrar aí tantas questões a respeito desse tema. Então, não podemos aí esperar além do que isso aqui que nós trouxemos, certo? Então, vamos aqui iniciar a partir da questão 6, a lei de abuso de autoridade, ok? Então, vamos lá. De acordo com a lei de abuso de autoridade, Lei Federal 13.869/2019, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá. Primeiro item, a divergência da interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. Pessoal, aqui, alternativa falsa. Essa divergência aqui, ela não configura abuso de autoridade, certo? Segundo item, os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública incondicionada, sendo admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Verdadeiro. Ok? Verdadeiro aqui. Os crimes aqui do abuso de autoridade serão de ação penal pública incondicionada, certo? Admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo correto. Terceiro item, as responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Verdadeiro. E por último, aquele que impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado incorre a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Senhores, aquele que impede aí, sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, ele vai ter a pena de detenção de 6 meses, de 6 meses a 2 anos, certo? E não de 1 a 4 anos. Então aí, alternativa falsa. Então ficou aí FVVF. Alternativa correta, letra E. Questão número 7. Nos termos da lei de abuso de autoridade presente no especial fim de agir, do artigo 1º, parágrafo 1º da citada lei, configura crime de abuso de autoridade, exceto, vamos lá, letra A, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando dele deva fazer durante sua detenção ou prisão. Aí, correto, aqui configura sim abuso de autoridade. B, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio de manifestamente ilícito. Aqui também configura aí o abuso de autoridade. C, submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Nessa situação aqui, não incorre aí no crime de abuso de autoridade, certo? Submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante o período noturno, ok? Repouso noturno. E nessa situação aqui específica, ó, ele foi capturado em flagrante delito. Então, vou vendo aí o interrogatório dele durante o período de repouso noturno, não incorrerão aí em abuso de autoridade. Então, ficar aqui nossa alternativa correta, letra C, né? D, manter os presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento também, configura assim abuso de autoridade e é constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar o segredo ou resguardar sigilo. Também aí comete o crime de abuso de autoridade, certo? Então aí vamos para a nossa questão de número 8. Questão de número 8. Assinala a alternativa correta referente à lei de abuso de autoridade. Letra A. São de ação penal pública condicionada à representação os crimes previstos nessa lei. Senhores, já vimos aí na questão passada
que eles são de ação penal pública incondicionada, certo? Não é aí ação pública condicionada. Alternativa aqui incorreta. Letra B. Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, a ação privada subsidiária deverá ser exercida no prazo de 1 ano, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, certo? Então, senhores, aqui o prazo para o ajuizamento da ação privada subsidiária da pública será de 6 meses e não de 1 ano, aqui como diz a alternativa, ok? 6 meses. Então, também é a alternativa incorreta. Letra C. Configura abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei. Negativo. Já vimos aí que essa divergência na interpretação da lei não configura o crime de abuso de autoridade. Letra D. A perda do cargo, do mandato ou da função pública é efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade. Senhores, aqui não terá efeito automático, ok? Então, também é a alternativa incorreta. Por fim, aí, letra E. Nossa alternativa correta. Comete o crime de abuso de autoridade é aquele que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã, ok? Então aí, nossa alternativa aí correta, letra E. Questão número 9. São tipos penais que descrevem crimes de abuso de autoridade, exceto, então a única alternativa aí que não condiz isso com os crimes de abuso de autoridade. Letra A. Apropriar-se, desviar-se ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio de aquisição por interposta pessoa. B. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte. C. Manter presos de ambos os sexos a mesma cela ou espaço de confinamento. D. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em juízo do investigado ou fiscalizado. E E. Decretar medida de previsão da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Senhor, a alternativa aqui da nossa questão número 9, letra A. Essa situação aqui de apropriar-se, desviar-se ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial, ela não se enquadra aqui nos crimes de abuso de autoridade. Ela vai estar aí inclusa em outra lei aqui, outra tipificação. Aqui está aí falando do desvio, ocultação ou apropriação dos bens, certo? Aí vai estar lá na lei de recuperação de empresas e falência, tá ok? Então aqui, alternativa A não se enquadra nos crimes de abuso de autoridade. Aí nossa questão número 10, em relação à lei de abuso de autoridade, que prescreve crimes funcionais e da outras providências, assinala a alternativa incorreta. Então vamos lá buscar a nossa questão aí incorreta. A. Será admitida ação privada em ação penal pública? Não foi intentado no prazo legal. Correto. Cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso em a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. É a alternativa toda corretinha. Letra B. As condutas prescritas na lei de abuso de autoridade constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Correto. Letra C. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Também aí a alternativa correta. D. Constitui crime com pena de 1 a 4 anos e multa invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia de vontade do ocupante, imóvel alheio às suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial fora das condições estabelecidas em lei. Aí a alternativa também correta. Por fim, aí nossa alternativa aí incorreta, letra E, diz o seguinte: são efeitos da condenação à perda do cargo, ok? Do mandato ou da função pública e a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. Senhores, aqui não vai ser o período de 1 a 8 anos, e sim de 1 a 5 anos, certo? De 1 a 5 anos, não de 1 a 8 anos. Então, nossa alternativa é incorreta, letra E. Ó, questão número 11. Josué,
Delegado de polícia em plantão noturno da delegacia de Anápolis percebe a chegada de 2 policiais militares conduzindo uma pessoa presa em flagrante por crime ambiental. Após inquirir oficialmente os milicianos, inicia o interrogatório da pessoa capturada, mas ela informa que a deseja ser manter em silêncio. Os policiais militares se incomodam e iniciam um constrangimento para que a pessoa responda às perguntas de Josué. Quando este relembra os milicianos que o interrogatório forçado é crime de abuso de autoridade. Sobre este tema, assinala a alternativa correta. Letra A. Josué está equivocado, pois só haveria crime de abuso de autoridade se ele constrangesse a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deve guardar segredo ou resguardar sigilo. Então, aqui a alternativa incorreta, Josué não está equivocado, certo? Aqui ele está correto ao afirmar que o interrogatório forçado é crime de abuso de autoridade. Letra B. Josué não poderia proceder ao interrogatório da pessoa capturada em flagrante delito durante o repouso noturno. Negativo. Então, aqui também a alternativa incorreta. Poderia sim proceder com o interrogatório, certo? Tendo em vista aí que ele foi preso em flagrante. Ok? Letra C. Conforme a lei de abuso de autoridade, não é crime interrogar a pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Também aí incorreto, é sim, crime de abuso de autoridade. Letra D. José está correto, pois é crime de abuso de autoridade prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. Aí correto. Então aí, questão aí 11, gabarito letra D. Josué está correto sim, pois é crime de abuso de autoridade. Certo? Letra E. A lei de abuso de autoridade veda apenas restritiva de direitos, substitutivas e privativas de liberdade. Então aí também uma questão aí incorreta e nós vamos ter lá um rol de penas restritivas de direitos substitutivas privativas de liberdade, ok? Lá no artigo 5º da lei de abuso de autoridade. Então, alternativa aí correta, nossa questão número 11, letra D. Lá para a nossa questão número 12. A referente lei de abuso de autoridade assinala a alternativa incorreta. Então vamos lá, alternativa incorreta. Letra A. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Correto. Então já vimos diversas questões a respeito desse tema. Ele não configura aí abuso de autoridade. B. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Correto. Também aí já vimos diversas vezes que essa lei aí é de ação penal pública incondicionada. Letra C. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 8 anos. Ó. Já vimos aí outras questões, senhores, que o período aqui não é de 1 a 8 anos, e sim de 1 a 5 anos. Certo? Então aí, nossa alternativa incorreta, letra C. Então, finalizando aí nossa lei de abuso de autoridade, questão número 13, aí diz o seguinte, assinala a alternativa correta referente à lei de abuso de autoridade. Letra A, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública condicionada, errado. Já vimos aí diversas vezes que são de ação pública incondicionada. Letra B, a divergência na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. Não configura abuso de autoridade essa divergência, ok? Letra C, reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, salvo sem remuneração, cargo, emprego ou função. Errado, senhores. Mesmo que ele esteja sem remuneração, ele reputa sim agente público. Letra D. Constitui efeito automático da condenação e inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 8 anos. Se eu não constitui aqui efeito automático, também não é um período aqui de 8 anos, certo? Então, assim, do período aí de 1 a 5 anos. E nossa última alternativa correta, letra E. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então é isso mesmo. Alternativa aí correta. Senhores, aí finalizando, lei de abuso de autoridade, crimes, Estatuto da Criança e Adolescente. Aí trouxemos aí, filtramos todas as questões do Instituto AUCB, questões bem recentes, e podem ter certeza que não vai fugir aqui desse padrão de questões, a prova dos senhores. Então, boa aula, até a próxima, até o próximo encontro.